Sejam bem-vindos a mais um Ligo Flow Podcast, começando oficialmente, a gente estava falando que é oficialmente a temporada de 2026. Eu estou muito feliz aqui com a minha parceira Lívia, né? Nós somos quatro, mas você sabe que a gente sempre se divide, e com uma pessoa incrível, porque a gente queria começar esse ano assim, com muita novidade, com informações, com instrução para vocês, falando de saúde, de bem-estar de uma forma mais aprofundada, e por isso estamos aqui nesse episódio com a doutora Ana Priscila Sógia. Ah, acertei, tá vendo? Nome bonito. É uma médica endocrinologista e que a gente vai falar aqui sobre saúde, sobre autoestima, sobre pertencimento, sobre beleza, sobre uma série de coisas que toda mulher busca, mas que no final das contas a gente tem cada vez mais que buscar o nosso bem-estar. E falando muito de longevidade, né, Pri? Vou chamar você de Pri, Exatamente. tá? Por favor, A por gente já favor. conversou ali um pouquinho, então a gente já está íntima aqui, tá? E aí, para começar, Pri, quem é a Ana Priscila? Por trás da doutora, conta um pouquinho de você. Porque a gente já meio que teve Já um sabe um spoiler pouquinho. Um ali, mas a gente quer que o spoiler. pessoal conheça. A gente estava brincando que eu sou de São Paulo, né? Mas eu sou uma paulista, que sou uma paulista bem aconchegante, que adora conversar, que adora se conectar com as pessoas. Eu tenho, acho que, múltiplas versões aí, né? A versão médica, a versão mãe de duas pré-adolescentes, adolescentes, a versão atleta, porque eu adoro esporte. Mas a verdade é que eu sou uma apaixonada, apaixonada pelo mundo das mulheres, apaixonada sobre o tema mulheres na sociedade e dessa importância das nossas conquistas e da nossa conscientização. E aí eu trago muito esse assunto da saúde feminina, da mulher 40 mais, do climatério, da menopausa, como uma forma de a gente poder participar de forma mais ativa dos cuidados da nossa saúde. E como é importante, né, a gente se instruir um pouco. Lá atrás, quando a gente pensa, a gente não tinha e não ouvia falar dessa educação, né? Como é que a gente aprende a se cuidar melhor? Né? Lá atrás a gente não ouvia falar sobre isso, né? Eu acho que era muito mais preventivo, no sentido de tipo doenças, mas não da qualidade de vida, né, É, né, Pri? o paciente, como um todo, mulheres e homens, ele sempre teve um papel muito passivo quando a gente fala de saúde. Então, ele ia até o médico, que na verdade fazia uma orientação, uma prescrição, mas muitas vezes ele não participava desse tratamento. Seja porque tinha a visão, né, do médico, que detinha um conhecimento e a gente não tinha essa acessibilidade ao conhecer de saúde. Eu acho que essa forma de relação médico-paciente tem se modificado ao longo do tempo. Então, o médico, sim, ele é um guia, ele tem o conhecimento, mas hoje o paciente, né, ele tem um papel que deve ser ativo. Ele deve conversar, ele deve discutir, ele deve tomar junto com o médico a melhor proposta que faz sentido para ele, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de valores, o que ele quer para o corpo dele. Então, a gente sai de uma medicina em que esse paciente tem um papel muito passivo para que ele participe, e a gente sai de uma medicina que era curativa, a gente tratava doenças, para uma medicina preventiva, na qual a gente entende que a gente não está falando só de doença, a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de saúde financeira, saúde física, de envelhecimento, ou seja, olhar para a saúde de uma forma muito mais ampla. Exato. E um ponto importante que você traz aqui, Pri, é que a gente fala muito, assim, o nome do nosso, né, nossa plataforma é Legal Flow. Quando a gente fala, o que é Legal Flow? Muitas pessoas achavam que estava sempre ligado à mindfulness, à tranquilidade e tal, e é muito mais do que isso. Como a gente pode, de alguma forma, equilibrar? A gente sabe que o equilíbrio hoje é meio que uma ilusão, mas sim equilibrar as nossas prioridades. Não apenas meu trabalho, mas a minha saúde, meu bem-estar, minha família, meu espiritual, que as coisas estejam em dia para que de fato eu viva em flow, eu trabalhe em flow, eu esteja em flow com a minha amiga, eu esteja em flow fazendo esse podcast com você. E isso está muito relacionado à saúde e bem-estar. Então, esse equilíbrio. E você falou algo muito importante, que antes a gente tinha uma medicina curativa. E agora a gente trata muito o antes, né? A Preventivo. preventiva. E tem muita relação com longevidade. Aí vem uma pergunta minha. A gente estava conversando ali fora sobre que eu, pelo menos, uma percepção que tem
tem acontecido um pouco de uma inversão. Muitas pessoas têm procurado certas soluções de endócrino, de emagrecimento e tal, não ou pela menopausa em si, que você vai falar, ou não pela saúde, mas e sim pela estética, né? O quanto isso tem impactado, ou se isso, de certa forma, é positivo, porque acaba levando o paciente para pedir ajuda. Eu queria ouvir um pouco de você. Como é que você recebe esse paciente na maioria das vezes, quando você percebe que é muito estético, quando você percebe que é uma questão de saúde? Como é que tem sido trabalhado isso no meio, no campo de vocês? Quando a gente fala o endócrino, né? O endocrinologista é quem cuida de hormônios. E aí, dentro dessa área, a gente vai falar de diabetes, a gente vai falar de tireoide, a gente vai falar de emagrecimento. Então, a gente tem muito preconceito em relação à obesidade. A gente tem uma gordofobia que a gente precisa conversar, a gente tem que quebrar esses tabus, a gente tem que dar assistência às pessoas que têm a necessidade, que têm uma condição crônica, que têm obesidade, sobrepeso, ou outra condição que exige esse cuidado médico. O fato é que a gente muitas vezes vai buscar nessa validação da nossa imagem corporal, da nossa estética externa, algo que muitas vezes é uma necessidade interna, do nosso pessoal, do nosso eu, do nosso bem-estar mental. E isso muitas vezes faz com que a gente não consiga dar continuidade. Que esse tratamento não seja bem sucedido. Porque muitas vezes eu alcanço uma perda de peso, mas eu não me sinto bem. Porque, na verdade, o que me levou a buscar essa perda de peso não era algo, na verdade, porque eu tinha um problema de saúde, eu tinha uma resistência insulínica, eu tinha uma gordura no fígado. Não, eu estava em busca de algo que eu não sabia nomear ou explicar. E não é incomum que muitas dessas mulheres percam peso, mas ainda assim não se sintam satisfeitas com o seu corpo, não se sintam plenas e completas. Eu também não sei se é uma ilusão se sentir plena e completa, como Então, você falou, mas é esse bem-estar com o nosso corpo e com a gente mesmo. E eu não sou contra tratamentos estéticos, eu acho que a gente tem que deixar bem claro isso. Eu acho que o tratamento estético, quando ele é algo necessário, né, ou seja, esse padrão estético ele é algo necessário para eu me amar, aí não. Ele, na verdade, ele é uma consequência. Então, os efeitos estéticos da perda de peso, ele tem que ser uma consequência do respeito ao nosso corpo. Então, a partir do momento que eu respeito o meu corpo, eu busco uma alimentação adequada, eu busco fazer exercício, busco um acompanhamento médico, ou às vezes um tratamento medicamentoso, é lógico que eu vou ter um ganho estético. Mas ele é um ganho que foi uma consequência desse respeito à minha saúde, ao meu corpo. E não uma necessidade para eu poder amar o meu corpo. Acho que a gente inverte um pouco qual é a motivação da perda de peso. A motivação tem que ser a minha funcionalidade, a minha longevidade. Quando você fala disso, me traz um ponto, assim, o quanto que, porque a gente fala do flow muito assim, eu encontrar o meu talento, né? O que que me faz bem? Né? Eu sou feliz, você falou do esporte, quando eu tô correndo, eu sou feliz quando eu tô com a minha família e eu prezo isso. Em que momentos que a gente tá inteiro, né? Que a gente fala que o tempo passa e a gente não vê. E quando você fala assim, né, das pessoas em relação ao corpo, né, que alguns vão por influência ou por sofrerem preconceitos e tal, e não necessariamente por saúde, e lá na sua clínica, existe um tratamento também da parte tipo psiquiátrica, psicológica, para que junto com a questão do emagrecimento, né, quando for saúde ou quando não estou feliz, eu quero estar feliz, né, que também é outra vertente. deve ser um É, relacionamento, provavelmente, dê né? para Encaminhando. equilibrar isso, né? Porque às vezes a pessoa emagrece, mas ela vai voltar a engordar porque ela vai descontar na comida alguma frustração ali que não faz bem para ela. Assim, acho que o primeiro ponto é que a gente tem que entender que a obesidade, ela é uma doença crônica, que merece respeito, que merece tratamento. Inclusive, a recomendação é que seja um tratamento multidisciplinar. Com nutricionista, com psicólogo, com educador físico, com endócrino ou com psiquiatra quando há um distúrbio de comportamento alimentar. Então, é claro que muitas vezes, não é às vezes ela não vai passar com todos os profissionais, às vezes até uma questão financeira. Então, o ponto é, hoje a recomendação é que essa pessoa ela seja acolhida e abraçada dentro da necessidade. Então, se ela precisar passar com a nutricionista, ela vai passar com a nutricionista. Se ela precisar ter um educador, ela vai passar com o educador. Então, o tratamento da obesidade é multidisciplinar. Ponto. Então, isso a gente não tem dúvida, a gente tem que ter esse suporte. Segundo, quando que a gente vai entender essa questão, eu estou perdendo peso por saúde, tá tudo bem a gente se sentir bem com o nosso corpo. A gente perder peso está atrelado com a autoestima, até pelo fato de que quando eu me proponho
a fazer uma atividade física, uma dieta, uma reeducação alimentar, eu estou valorizando o meu corpo. Eu estou, na verdade, dizendo: olha, você merece ficar mais saudável. E com isso eu melhoro a minha autoestima. Então, lógico que existe uma correlação entre perda de peso, autocuidado, autoestima. Então, todos eles estão andando juntos. Então, a ideia é que essa perda de peso, que traz mais saúde, melhore a autoestima dessa pessoa, ela se sinta melhor com o corpo dela. E tá tudo bem a gente buscar esse lugar de pertencimento com o nosso corpo. Mas a gente só tem que tomar cuidado quando isso passa do limite de ser saudável e vira uma exigência, uma busca sem fim. Nunca eu estou satisfeita, porque sempre tem algo que eu posso melhorar ou consertar. E ao invés de me trazer saúde mental, eu acabo ficando prisioneira dessa busca incessante, muito atrelada à mulher 40 mais o envelhecimento. Que a Isso. gente tem o tabu do envelhecimento, da menopausa, como se a gente precisasse essa busca de mudar o nosso corpo, quando na verdade ele já está excelente. Eu plena, quando eu falei mais cedo aqui, a mulher, né? O ser humano, mas a mulher, a gente está falando muito de mulher se sentir plena, eu acho que vai muito mais do que ela chegar num padrão estético ao ir no, né? Ao buscar medicina, mas é a aceitação. Você sim pode buscar ficar mais bonita, a gente pode buscar ficar melhor, mas tudo tem um limite e realmente a busca ela vai ser incessante. Assim, eu acho que muitas mulheres vão se identificar aqui. Eu fui no dermatologista hoje, né, para fazer uma consulta numa dermatologista nova, e aí ela passou para mim a programação anual também. Quando eu fui fazer as contas, eu falei, meu Deus, sabe? E se eu fizer tudo aquilo, eu vou me sentir completa? Provavelmente vai ter alguém do lado, uma colega, a Lívia vai vir, "Não, mas tem um tratamento novo que eu fiz que não está aqui, que vai mudar a orelha também, vai puxar a orelha, vai ficar mais esticada." Ou seja, Foi é, a gente tem que trabalhar a mente. maravilhoso. A mente, porque eu vou falar, eu já falei aqui no podcast, quando eu tinha 29 anos, que eu ia fazer 30, eu entrei em pânico, porque eu achei que 30 a vida tinha acabado. E aí eu vi que, sabe, hoje eu sou muito mais feliz porque a minha mente está muito melhor. Agora, lógico que eu tenho que trabalhar a aceitação, eu não vou poder ficar com a menina de 20 anos, né? Então é esse limite que a gente precisa entender, porque as coisas se perdem, essa inversão de valores, né? E eu acho que por que eu quero ficar que nem uma menina de 20? Acho que essa que é a pergunta É, nossa. Eu falo que isso está distorcido, né? muito enraizado na nossa sociedade. Eu trabalho com mulheres na menopausa, eu sou uma militante de envelhecimento. Tipo assim, todas as mulheres que eu, na verdade, admiro são mulheres 50 a mais. Então, esse discurso é um discurso muito presente na minha casa. E aí um dia eu estava vendo um filme que passou a Charlize Theron na tela e eu falei assim, ai, como essa mulher é linda. E aí a minha filha, que escuta o meu discurso anti-envelhecimento, provavelmente 3 vezes por semana, olhou para Charlize Theron e falou assim, ela é velha, mas é bonita. Aí meu marido levantou do sofá e falou, a mamãe vai ficar meia hora falando com você, deixa eu ir para fora, porque eu já sei, porque ele tem uma boa escuta. Eu falei, filha, quando você vê um bebê, você não fala assim, ele é um bebê, mas é bonito. Você acha ele lindo, porque ele tem a beleza de um bebê. A Charlize Theron tem uma beleza de uma mulher 50 a mais. E a gente tem que aprender a apreciar. Não é transformar uma fala em algo maçante, mas quando ela internaliza isso e ela tiver 50 anos, ela vai se olhar e vai falar: eu tenho 50 anos e sou velha. Então, esse processo de a gente admirar uma mulher com uma beleza 50 a mais e com a diversidade das belezas também. Ele acontece na adolescência. A gente tem que educar essa nova geração de que a nossa beleza com 50, com 70, com 80 é maravilhosa do jeito que ela é. A gente tem que mudar essa Sem forma de olhar para essas forçar, sem mulheres. distorcer, né? E Quando a a gente gente... também ter orgulho da nossa idade, né? Aí tem, Exato. eu acho que isso está melhorando, mas às vezes fala assim, quantos anos você tem? Eu não quero falar da minha idade, porque não é legal você perguntar isso para mim. Mas por quê? Então eu falo abertamente, né, que eu tenho 54 anos. Óbvio que eu tenho, às vezes falo assim, ai meu Deus, será? Como é que vai ser daqui mais 5? Né? Como é que eu vou estar daqui mais 5? E aí a gente vai é, trabalhar na academia, para a gente estar bem de saúde, para eu conseguir levantar bem também, porque tem nessas coisas, você vai perdendo a força muscular. Mas a gente tem que se respeitar um pouco e se gostar sim. Que eu falo assim, cara, eu tive crise nos 30, mas muito assim, eu quero ter outro filho, será que eu tenho que ter agora? Se eu não tiver, vai passar o tempo. Mas dos 40, passei bem. Nos 50 também. Então, parem de ter medo. Tá tudo bem. Se cuidem, porque
Se a gente não se cuida, a gente perde qualidade de vida. Então, né, a gente quer viajar, a gente quer curtir. E para isso, né, doutora, eu preciso ter qualidade de vida. E esse pensamento que você falou, como eu vou estar daqui 5, daqui 10 anos, ele é importante porque ele é uma cutucada É. para pôr a sua vida em movimento. Então, como eu quero estar bem, eu de forma consciente, porque eu tenho hoje esse conhecimento, essa acessibilidade de conhecimento sobre a saúde para a população, pelo menos para uma parte da população, eu vou ter que ter uma alimentação saudável, eu vou fazer uma higienização do sono para manter uma rotina de sono, eu vou ter um momento de socialização com as minhas amigas, que também é importante para minha saúde mental. Então, esse pensamento, ele não tem que gerar uma ansiedade, ele tem que gerar um cutucão do tipo, vou manter minha vida em movimento, vou manter minha vida em flow, E é vou fazer exatamente. isso, Olha, tá? a gente tem nós somos quatro, né? Lívia, eu, Paula e Andréia. As três têm mais de 50, acho que Paula tem 50, né? 50. E eu tenho 46. Ou seja, se a gente não, se a gente não estivesse sempre em movimento, não quisesse estar em movimento, a gente não tinha 2 anos atrás criado o Ligo Conversando. Flow. É. E a gente tem muitas expectativas, a gente tem muitos planos e eles não param. Eu sinceramente achei que depois de um tempo na minha vida, quando a gente é mais novo, que não tem a mesma experiência, eu achei que eu ia parar de sonhar. E os sonhos só aumentam, só aumentam. E você tem que trabalhar e você precisa acompanhar a idade, acompanhar a sua mente, acompanhar a sua saúde e não querer ser algo que você não é mais. Eu acho que está aí a distorção. E aí entra uma outra questão que eu ia trazer para você, Pri, que é o seguinte: final do ano, né? Virada do ano, Mulheres em Trancoso, Milagres, Fernando de Noronha e tal. Eu não viajei, né? E aí você só na internet ali, e eu até brinquei com você falando ali no café que parece que se criou uma nova espécie de mulheres magérrimas. Eu brinco com uma amiga minha que eu falo, só ficou a cabeça. Aí, Meu marido fala isso. mas eu brinco, mas a minha amiga fala, eu só quero ficar só a cabeça mesmo, eu quero ser seca. Ela fala que ela gosta. E mulheres muito magras. E o quanto isso é positivo, eu não digo que é negativo, tá? Eu acho que pode se tornar negativo a partir do momento que todas as pessoas estão se espelhando. A única preocupação é essa, porque eu sou uma mulher magra, mas eu perto dessas mulheres me sinto gorda. Exemplo, né? Aí vem a gordofobia. Como é que a gente trabalha isso, né? Porque muitas que vão no seu consultório provavelmente vão com expectativa e você tem que trabalhar muito mais a aceitação. Não sei como é que é isso. Onde é que é o limite da medicina de endocrinologia e onde termina e onde começa a parte psicológica? Como você percebe isso? Esse é um ponto, né, muito importante, que é o quanto que a gente está cada vez mais cobrando uma validação externa ou um sarrafo Perfeito. inacessível, né? Assim, você tem um corpo lindo, eu tô bem com o meu corpo, meus exames estão bons, eu tô me sentindo bem, não me sinto cansada, faço exercício. Por que eu tenho que mudar para atingir um padrão estético? Eu acho que cada mulher, nós somos mulheres maduras. A gente tem liberdade de conduzir o nosso corpo como a gente quiser. Então, se eu desejar ter um corpo mais seco, e isso é uma necessidade minha, e a gente tem que entender da onde vem essa necessidade, Isso. desses padrões que foram sendo construídos pra gente, que eu espero que realmente a gente mude os padrões que a gente está passando para os nossos filhos, porque muitas vezes é cansativo. Às vezes eu quero tomar um Exausto. vinho com o meu marido, ou eu quero hoje, não quero fazer o exercício, hoje eu quero dar uma pausa. E tá tudo bem, nós somos seres humanos com as nossas imperfeições, mas eu tô bem, eu me sinto saudável. Então, eu não tenho necessidade de mudar. Eu acho que hoje a gente tem uma inversão, né? A gente estava falando sobre acessibilidade ao tratamento de peso, porque ao mesmo tempo que a gente tem que entender que a obesidade precisa de um tratamento com respeito, e muitas vezes essas pessoas não têm acesso a essas medicações e a esses tratamentos, muitas vezes pessoas que não precisariam desse tratamento, por uma pressão dessa validação externa, acabam usando medicações e tendo alteração intestinal, se sentindo cansada. Ai, doutor, eu tô usando, perdi 5 quilos, meu cabelo caiu pela metade. Claro, você já tinha um peso ótimo, perdeu 10% do seu peso. É claro que o cabelo vai responder dessa forma. Ah, Ou, ai, eu não tenho energia para fazer exercício. É claro, você está sem comer, você está em jejum. Não tem energia nem para fazer exercício, nem da parte de memória, de concentração e foco. Então, eu acabo piorando a minha qualidade de vida, buscando algo que muitas vezes não vai fazer diferença na minha longevidade, na minha autonomia, no meu bem-estar. De novo, eu acho que nós somos mulheres maduras e cada vez mais a gente tem acesso ao conhecimento. A gente pode fazer o que a gente quiser do nosso corpo. Não existe uma patrulha do corpo certo e do corpo errado. Eu só acho que a gente tem que pensar o que faz sentido.
Ó, como eu quero conduzir daqui, a gente está na metade da nossa vida, daqui para frente. O que eu quero, o que eu busco para tentar chegar na plenitude, ou chegar perto da plenitude, ou seja, para eu estar bem, né, com o meu corpo, com a minha vida, dentro de todas as dinâmicas psicossociais, financeiras, profissionais. Às vezes, pôr mais pressão em algo que não vai mudar, só vai fazer aquilo ainda ficar mais intenso no momento de mudança hormonal, num momento que às vezes tem a síndrome do ninho vazio, num momento que os nossos pais estão envelhecendo, que a gente tem tantos pontos para dar atenção. Com certeza. Isso que você falou, né, além, a gente tá buscando ser todo mundo igual, né? A gente está entrando numa era de um robô que vai ajudar a gente em algumas coisas e a gente está se transformando em pessoas iguais. Esteticamente, né, os rostos. Meu marido ontem estava assistindo passou, acho que é Maria Beltrão e a Dira Paz, né? E aí as duas estavam falando sobre o Globo de Ouro, anteontem, eu acho. Aham. Aí ele falou assim, Lívia, olha a boca de uma, que é normal, olha que belo, e olha a boca da outra que tá preenchida, né? E a gente vê todo mundo preenchendo os lábios, preenchendo aqui a lateral e perdendo algo que é único, que faz de nós. Nós somos únicos, diferentes. E a gente está querendo ser todo mundo igual. E o Então, mais tipo, que legal, sentido tem isso, né? e não é errado, ou eu acho que nem é errado colocar uma boca, ou, sei lá, esticar aqui ou ali. Eu não, não é o erro. O ponto é que foi o ponto que você trouxe. Você começa e a gente começa e não para mais, porque está sempre insatisfeito. Aí vai se criando realmente uma legião de pessoas iguais, porque começa o exagero e É, cara, é. todo mundo ficando muito similar. Eu acho que E quando aí a vem a gente tal da harmoniza, maturidade, né? quando a gente harmoniza para estar bela como eu quero estar, beleza. Mas quando eu estou em busca de um padrão, onde todo mundo está ficando daquele mesmo jeito, a gente precisa pensar um pouquinho, né? Assim, nós somos diferentes, nós temos pais diferentes, e é isso que é rico, né? E porque a E é gente vai isso que é mudar, riqueza. não tem como. Por mais que eu tenha acesso aos melhores tratamentos, esse processo está em andamento. O nosso rosto vai mudar, o meu cabelo vai mudar. Exatamente. Eu falo que o que eu mais sofro do envelhecimento é meu joelho, porque eu adoro jogar, eu gosto de fazer esporte, ele não é mais como antigamente. Esse eu realmente queria que ele fosse como antigamente, porque ele me limita a fazer algo que eu Que te realmente faz tenho muito bem. prazer. Então, assim, eu acho que hoje, nesse momento da nossa vida, é a gente fazer esse balanço. O que que fica, o que que a gente deixa, o que faz sentido, o que é importante ou não. E sem críticas, cada um vai Sim, encontrar no seu eu aquilo que é necessário, mas a gente tomar esse cuidado porque nós somos uma geração que cresceu com essas validações. E agora com essa questão das mídias sociais, a gente ainda é mais sobrecarregado com fotos de corpos perfeitos ou muitas vezes editados, porque aquilo sim, nem é real. Então é que a gente tenha maturidade, né? Eu acho que a gente tem agora acessibilidade para pensar sobre esse assunto, refletir e trazer o que faz sentido para a nossa vida. sim. É, a maturidade ajuda muito, né? Meu pai que sempre fala, eu sei que é uma frase batida, mas se os jovens soubessem, se os velhos pudessem, né? Aí o joelho, eu não sentia, eu faço muita musculação, eu não sentia as dores que eu sinto hoje, né? Eu sinto as costas e dá mau jeito, e a perna e tá, e uma tendinite aqui, mas eu continuo, até quando der, É. né? Exatamente. E aí, Pri, uma coisa que é importante também falar, a gente, é, olhando a longevidade, as pessoas vão viver mais, né? A gente vai viver mais. Então, a gente está preparado para viver mais? Acho que tem uma questão, essa pergunta ela é muito ampla, né? Existe uma questão individual e uma questão, né, da sociedade como um todo, né? Então, a gente tem muitos pontos, a gente está envelhecendo muito rápido. A população brasileira também está envelhecendo muito Sim. rápido. Hoje a nossa expectativa de vida é 76,6 É, anos, em 2030, 78,8 anos. A gente daqui a pouco, dentro de 10 anos, provavelmente a gente vai bater 80 anos de expectativa de vida. A gente tem que pensar na questão de autonomia, de doenças neurodegenerativas, os cuidados que a gente tem que ter agora, na nossa idade. A gente tem estudos mostrando que, de acordo com o nosso estilo de vida, a gente consegue diminuir mais de 50% do risco de Alzheimer, de acordo com as medidas que a gente adota hoje. Então, ou seja, a gente está falando muito de medicação, de canetas emagrecedoras e de acessibilidade a esses tratamentos, porque é difícil para a maior parte da população, mas tem pontos que a gente não tem custo.
né? Lógico que uma boa alimentação tem custo, lógico que ter tempo para fazer exercício também tem custo, mas são propostas que muitas vezes, com o conhecimento, a gente consegue que uma parcela da população tenha acessibilidade a isso. Então, o fato é que trazer uma mudança de estilo de vida e esse conhecimento para essas pessoas nessa idade vai evitar que lá na frente a gente tenha um grande número de pacientes com Parkinson, com Alzheimer, com osteoporose, com fratura, com perda da sua autonomia. Então, o trabalho começa agora. Então, eu acho que estar preparado para esse envelhecimento é ter o conhecimento como uma sociedade como um todo, dos cuidados que eu tenho que ter, os cutucões, né? Quando a gente pensa em como cuidar da nossa massa muscular, do nosso osso, do nosso cérebro. Mas um ponto que eu acho que até acho legal vocês trazerem no podcast de vocês é a questão financeira mesmo. Eu acho que como Sim. sociedade, a gente não foi muito educado a se preparar há 30 anos, aposentadoria, manter nossos sonhos. Então a gente tem a nossa saúde mental, ou seja, manter o nosso cérebro ativo. A gente fala muito de longevidade nas blue zones, né? Então a gente vê o que faz daquelas pessoas viverem tanto. Ter um propósito, socializar, se conectar com as pessoas. E nesse mundo tão digitalizado que a gente perde essa conexão, Sim. qual vai ser a consequência Estar mais disso futura? presente, né? E menos em telas. Exato. Não, já tem sido falado desde 2024, talvez, não, que passou a pandemia, começou a se falar muito sobre saúde, mais sobre saúde mental, sobre bem-estar, etc. E agora em 2026 se fala cada vez mais sobre o bem-estar, não necessariamente só estética, mas assim, até todas as ativações das marcas que aconteçam muito mais focadas, eu estava falando para ela, seja aromaterapia, uma yoga, uma aula, muito mais do que uma experiência assim, culinária, festa, etc. Engraçado, né? E as pessoas estão buscando isso porque elas estão. E isso eu acho que é um padrão que vale a pena. Se esse padrão ajudar as pessoas, que todo mundo não quer ser igual, infelizmente existe isso. A gente sabe que a rede social, a internet, ela cria uma horda de necessidade de pessoas iguais. pertencimento, né? A necessidade. Então, muitas pessoas que não viam a importância do exercício físico, por exemplo, agora porque elas querem pertencer, A esse elas mundo. estão enxergando isso. Bom, isso é uma coisa, né? Isso é um pertencimento que vale a pena, porque elas começam de uma forma que não era nem. Por um motivo que não era de saúde e que pode ajudar e que os exemplos, né, do padrão que se crie seja cada vez mais assim, que tragam as pessoas para o lado bom, né? Porque, por exemplo, a musculação, nunca se falou tanto da importância da musculação para o envelhecimento como agora se fala, né? E não, antes era muito estético, e agora se fala muito com o envelhecimento. Exato, eu acho que a gente também tem que tomar cuidado com esses padrões, porque agora é musculação, musculação, É, musculação, é proteína, 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 exagero. quando na verdade, puxa, nosso consumo de proteína está adequado, a gente precisava colocar mais fibra. Então, ou seja, que isso é algo que falta no padrão cultural, Sim. nutricional ocidental. Então, eu acho que tem que entrar proteína, mas a gente não pode deixar de falar das fibras. A gente tem que falar da musculação, sim, que é essencial para o músculo, mas a gente tem que falar sobre a caminhada, sobre, na Sim. verdade, essa socialização entre amigos para o nosso cérebro. Então, é porque senão, eu fiz a musculação. Não, faz a musculação, faz uma dança, faz outros exercícios para o seu cérebro, para a sua saúde mental. Então, eu acho que é importante, mas a gente só tem que tomar cuidado porque não tem um salvador. Eu acho que a nossa saúde, ela é baseada em vários pilares. É um equilíbrio Então, é um mesmo, né? equilíbrio. É claro que cada pessoa vai se encontrar em uma área. Então, por exemplo, ai, doutora, eu não consigo fazer yoga, eu não consigo fazer pilates, eu odeio. Tudo bem, então faz a musculação e faz uma aula de dança. Ah, eu não consigo fazer trabalhos manuais e pintura. Tudo bem, então faz um curso de fotografia. Então, faz um curso de vinho, tô brincando. Mas assim, a verdade eu acho que a gente tem tantas formas e cada vez a gente tem mais estudos, sabe? Por exemplo, o impacto da aromaterapia para o cérebro, o impacto da música para o cérebro. Então, em algum lugar, Você a vai gente vai encontrar. se achar. É. O importante é a gente manter o movimento. Então, assim, é encontrar esse lugar. E procurar viver outras experiências, né? Porque, por exemplo, Sim. eu fiz lá uma aula de yoga e não foi legal, mas faz em outro lugar, talvez. Ou, como você falou, faz a dança. Porque eu, por exemplo, eu adoro jogar beach tênis. Por quê? Porque eu tô na areia, eu tô com sol, eu tô com coisas que me remetem, talvez, à minha Bahia lá, onde eu vivi grande parte da minha vida. Então, adoro. Já meu marido odeia areia, porque ele é mineiro. Então, a gente não vai jogar beach tênis junto, mas a gente tem que procurar outros momentos que a gente fique bem e que traga, né, harmonia pra gente.
Então, que vocês consigam encontrar, né, esse prazer. Não pode... Michele ama musculação, sempre gostou. Eu faço porque tem que fazer. Então, é muito isso, né? Onde a gente consegue ter esse equilíbrio de eu faço a musculação porque eu preciso fortalecer meu músculo para que eu viva melhor e eu faço algo que me dá o prazer, né? De estar no ambiente que me faz bem. E sabe o que você falou que é muito bacana quando a gente fala de envelhecimento? A gente tem falado muito sobre o nosso cérebro, porque a gente, né, antigamente a gente tinha uma mortalidade infantil muito alta. As crianças morriam de infecção porque não tinha antibiótico. Aí teve as vacinas, saneamento básico, antibiótico, queda da mortalidade infantil, maravilhoso. A gente começou a ter problemas cardiovasculares, porque tinha pressão alta, diabetes, colesterol alto. Aí a gente teve toda essa gama de medicações. Stent, cateterismo, medicação para colesterol, para pressão. A gente diminuiu muito a mortalidade. A gente passou os 45, 50 anos doenças cardiovasculares. E agora a gente está chegando nos tumores e nas doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson. Eu acho que esse movimento que a gente está hoje, médico, é para a gente também passar essa fase. Quais são as novas medicações que a gente tem para tratamento de Alzheimer? O que a gente tem que fazer para prevenir essas doenças neurodegenerativas? E o que você trouxe de se desafiar a novas propostas, isso é tão rico quando a gente fala de saúde cerebral, porque hoje, por exemplo, eu sou muito boa em música, posso continuar fazendo música, mas pensando nessa saúde cerebral, eu também me desafiar a fazer coisas que o meu cérebro não está acostumado para ativação de novas áreas. Então, por exemplo, não sei, não sou boa em trabalhos manuais, mas então eu vou me dedicar a isso. Eu não sou boa em música, mas tô lá ralando para tentar, porque eu tô ativando uma área do meu. Lógico que eu não vou tocar um concerto nunca, bem que eu gostaria, mas não vou. Mas eu estou estimulando áreas que eu não tinha tanto desenvolvimento, porque isso é bom para o meu desenvolvimento e saúde cerebral nessa fase. Então, esse desafio de novas propostas para se encontrar num lugar, mas também para estimular o meu cérebro, é riquíssimo. A gente fala Verdade. da ambidestria, né? Como é que eu treino partes para fazer coisas diferentes, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo super interessante de um dos maiores tenistas agora americanos e que ele joga dos dois lados e que um tabu era ou você é destro ou você é canhoto. E ele veio para quebrar esse tabu, né? Ele conseguiu, aí com o treinador dele, enfim, jogar dos dois lados. E ele obviamente, tem um desempenho melhor do que outros que não são ambidestros. Mas você está tentando treinar isso? Para mim, eu sou. Não, eu vou falar, na hora que me joga pra mão esquerda, eu tenho super dificuldade. Aham. Normalmente eu jogo a direita junto para ajudar. Junto, né? Vai junto, a direita. Mas está tentando, é maravilhoso. Mas a gente precisa tentar. Outro dia eu fui jogar futevôlei. E aí Olha eu que tava legal. falando ontem para uma amiga, eu falei, cara, o futebol eu achei muito legal, porque eu tô no mesmo ambiente, na areia, na rede e tal, interagindo com pessoas, competindo, porque eu adoro competir. Só que, infelizmente, eu ainda não treinei meu cérebro para não tomar bolada no rosto. E aí eu não preciso treinar mais. Mas é uma delícia também. E a gente tentar fazer uma coisa diferente e se divertir com isso. É isso. É É se tão divertir gostoso. naquela 1 hora ali. Não tô indo, obrigada. Tô indo porque para mim é gostoso. E eu vou errar e vou achar engraçado que eu errei, né? Porque a Uhum. gente também tem muito esse perfeccionismo. A gente às vezes também procura uma coisa que às vezes a gente tem mais habilidade, Porque a gente até quer ser o melhor. porque a gente quer ser o melhor, porque a gente tem essa questão competitiva, de Uhum. produtividade. Eu tenho que tocar para poder produzir, para poder fazer isso. Não, eu só tô fazendo o que eu quero me divertir, eu quero dar risada, porque inclusive eu não tenho habilidade. Eu tenho uma Eu amigas acho que que foram isso é fazer levar a aula vida de mais leve. cerâmica. Tipo, Ah, eu tenho vontade. né? É. Tem a Camila tá fazendo, É. a Fabi do Cris. Então, eu tenho amigas que foram, tipo, aprender a fazer objetos de cerâmica. Eu acho super Trabalhar legal. com as mãos também deve ser É, muito bom. Eu gosto de trabalhos manuais. Às vezes, assim, ó, às vezes estou ajudando meu marido a fazer alguma coisa que ele é muito criativo, aí eu estou fechando uma caixinha para ele, alguma coisa que a gente está fazendo. Eu adoro. O presente, a lembrança do que eu no final do ano fiz para algumas pessoas, eu fiz comprei uma caneca, eu arrumei um adesivo, aí eu fiz a caixinha. Eu não comprei nada pronto, sabe? É uma coisa que me relaxa. E nessa fase que a gente começa a ficar mais velho, é que a gente começa a ter as manias. E aí a gente fala, não quero, não gosto, tem as ideias prontas. É nessa hora que a gente tem que tirar o não quero, não gosto, não vou, para tentar fazer algo novo, Experimentar, né? Para linda. experimentar algo novo. Porque é muito fácil a gente manter o mesmo, né? E que ótimo que você tem uma rotina, se ela for uma rotina de saúde, uma rotina de bem-estar.
Ótimo. Mas a gente estava falando, né, o que eu poderia fazer esse ano de diferente? Queria aprender um esporte diferente, tá tão gostoso. E não só esporte, outras coisas, como a gente estava falando Vou aqui. criar um podcast, assim, com É, 4 amigas. exato. É. Às vezes a gente vem tão cansado, Pri, como você veio hoje, né? Te acabou com o story, veio pra cá. E a gente aqui sai gostoso. A gente vem cansado e sai leve. É bem assim. Isso. Bom, Acontece primeiro porque a mesmo. gente conhece pessoas com histórias lindas, como a sua, né? E segundo porque a gente tá junto e é bom, a gente se curte. Isso é uma É que a delícia. gente tem, aí mantém esse vínculo de amizade que a gente precisa. A gente hoje tem um negócio, mas a gente acaba mantendo, porque tem uns cafés que a gente toma, e a gente conversa, e muitas vezes a gente sai do tema do trabalho para falar, aí divide os problemas. É muito legal, é bem É apoio, enriquecedor. né? Uma outra coisa que foi bom para, acho que especialmente para nós duas, acho que Paula tem um pouco disso também, é que nós nos mudamos muito de cidade. E isso também mexe com o cérebro. Então, há 10 anos atrás, há, sei lá, 15 anos, talvez a gente, talvez não, com certeza nós não estaremos prontas para ter um canal desse e entender melhor, estar com a mente mais aberta para aprender, ouvir pessoas que têm a ensinar como você. E a gente se mudou, a gente viu culturas Nossa, novas, a se gente eu ficar. apanhou bastante, né? É uma necessidade de A adaptação, troca né? de É, cultura, né, faz a gente aprender muito. é, E eu também mudo muito de transformou muito. área dentro. Eu estou na mesma empresa há 25 anos, mas eu mudo muito de área e trabalho com pessoas diferentes. E só isso já me provoca. Se eu fico mais de 4 anos na mesma área, já começa a me dar comichão. Eu falo, já não estou aprendendo, já não está legal. E Legal. aí eu vou intencionalmente busco outro movimento para minha carreira. Então isso não fique estagnado, mudem, mudem, mudem de pensamento, mudem de esporte, mudem de cidade, mudem, Né? porque a riqueza da mudança assim para nossa maturidade, para nossa Nossa experiência de vida, né? autoconfiança, é tudo. Agora, eu queria. Você ia falar alguma coisa, Pri? Não. Falar, saindo um pouquinho desse tema, entrando. Existe o estereótipo médico, de que o médico é técnico, muitas vezes você entra no consultório, tem um monte de paciente, aí ele tem que te atender rápido, nem todo mundo, né, tem aquela atenção e tal. Então, tem esse estereótipo que o médico é muito técnico. Eu nem tenho, mas existe, né? Eu acho que eu nem tenho esse estereótipo, mas muita gente. É o estereótipo do médico, eu não sinto isso, mas acontece. Porém, eu queria entender, eu queria saber se você provavelmente já deve ter feito essa reflexão, no momento que a gente está com uma tecnologia como a IA, crescendo em progressão geométrica, ou não sei mais o que vai Aonde acontecer vai daqui a parar? 5 anos, onde vai parar, né? Porque enquanto nós estamos aqui, está acontecendo alguma coisa, está se desenvolvendo alguma coisa que a gente não tem ideia. Como é que fica, qual que é a importância, como é que fica o papel do médico, do profissional? Eu acho que a gente vem se reinventando bastante, né? Não sei se todos, mas aquele papel do Todo-Poderoso, eu acho que não pela IA, isso já vem acontecendo, porque o paciente agora ele tem conhecimento, ele leu no Google, né? Antes da IA, já tinha ali um site que falava de um Já vinha assunto, pronto, né? e ele vinha, doutor, eu tô com dúvida, né? Então, assim, você pode me explicar? Eu quero saber o que está acontecendo. Então, eu acho que hoje o médico ele tem que entender que o papel dele, ele é um papel compartilhado com o paciente. Ele tem que ser esse papel de acolhimento, de uma escutativa. Então, eu acho que toda essa tecnologia, ela vem para ajudar. A gente mesmo um dispositivo, eu tenho um aplicativo que me ajuda a ter o lembrete de tomar água, de fazer o exercício, ou financeiramente eu não consigo ir na academia, ou eu estou sem tempo. Então, eu tenho um aplicativo que vai me fazer uma orientação de treino muitas vezes em casa. Ok, então acho que a gente tem que usar todas essas ferramentas para facilitar os cuidados com a nossa saúde. E elas são bem-vindas. Mas eu sou uma fã das conexões, né? Eu acho que nada é mais rico. Muitas vezes o que o paciente precisa é ali conversar com o profissional, ser ouvido, né? Entender que, né, hoje eu tive uma paciente jovem com síndrome metabólica, com problema renal, e foi muito interessante, porque depois que ela falou, não, então o cardiologista falou que tem que investigar, porque pode ser, tal, 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 e ela se sentindo com medo de que ela tivesse alguma coisa grave, leu lá no Google que podia ser. Eu falei assim, deixa eu te contar uma coisa. Não estou minimizando o que você está me contando, mas a sua história é tão parecida com de outras mulheres. Não se sinta com medo. Essa história é algo que eu vejo frequentemente aqui. Vamos investigar, vamos ver se tem algo a mais, mas eu quero que você saia daqui tranquila, sem medo. Que essa é uma história muito frequente, por questões genéticas, né, por predisposição. A gente tem tratamentos eficazes.
né? De novo, você é única. Não tô querendo falar que você é igual a todo mundo. Mas a sua história é igual a de muitas mulheres. De muitas mulheres que tiveram sucesso no tratamento, que estão bem agora. Aliás, ela já é uma paciente antiga, já perdeu 20 quilos. Eu falei Legal. assim, Nossa, você já teve um sucesso. Então, ela tinha cento e pouco, então tá perdendo, tá no processo, na jornada. E eu falei, você já está, né, parabéns você não pelo está começando seu. do zero, né? É. Exatamente, você já teve um sucesso. Mas não se sinta com medo. Então, muitas vezes essa escuta, esse acolhimento. Porque às vezes a gente vai entrar lá na IA, vai ter tanta informação que a gente vai sair mais doente e ansioso do que na verdade. Então, é importante o conhecimento. Ponto. É importante o conhecimento compartilhado. Mas esse papel do médico, eu acho que ele não vai perder. Porque ainda a gente não pode desumanizar, né, a medicina. Acho que esse papel de humanizar, de escutar, de acolher, ainda por alguns bons anos vai ser do médico. Não, vai ser. E eu creio que o médico que talvez não tenha esse lado humano aflorado, sabe aquele médico, aquele é o estereótipo do médico, do senhorzinho. Técnico, né? Não, o senhorzinho que é o pediatra Tá. e que tal, que chega com a família e conversa, aquele médico que atendeu quando eu era criança, porque quando eu era criança eu tive um problema na perna que não era, eu sou perfeita, sabe aquela botinha com, na Uhum. época era com corrente que você tinha que usar, eu tive que usar Tá. tudo isso. E aí, muito tempo depois, a gente voltou acho que foi em Londrina, que eu nasci em Londrina. O médico chorou quando me viu, eu estava curada. Então, assim, esse médico que vai lembrar que eu fui uma vez paciente dele, tal, humano, sabe? Esse senhor. Então, eu acho que isso vai ficar cada vez mais presente, porque as pessoas estão fazendo terapia pela IA, as pessoas estão querendo resolver É. os seus problemas de saúde pela IA, né? E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, o papel de vocês, para mim, é cada dia mais fundamental. Não, e assim, nos nossos spoilers antes aqui da nossa conversa, elas, não sei se eu posso falar, mas comentaram que elas fazem acompanhamento com médico de família, que Uhum. é. Então, Sim, a gente está tendo essa volta do médico de e eu tô amando. família, É. que conhece você, toda a sua trajetória, não só de saúde, mas profissional, familiar, que entende essas relações, né? Eu acho que quando a gente fala dessa saúde de forma mais ampla, da parte financeira, das relações, dos relacionamentos, da família, porque ela já sabe que a minha mãe teve isso. Então, esse médico ele tem um papel fundamental como um suporte, porque a resolução é nossa, né? Nós somos os protagonistas dessa história, não é o médico. Então, não é a canetinha emagrecedora, não é o médico. Eu acho que a gente tem que estar no momento que nós somos protagonistas do cuidado da nossa saúde. Bom, mas ele pode ser um guia seu, ele pode estar ali do seu lado Pode. para dar esse suporte. Eu acho que esse é o nosso papel e eu sou uma fã da medicina de família. Eu acho que assim, essa volta da medicina de família, onde você acompanha o marido, a mãe, o Nossa, é tão filho, fácil. Se você né? Eu acompanha acho uma que isso é família, muito gostoso. a hereditariedade é que fantástico. Você já vai saber quando a pessoa começa a apresentar, uma adolescente que você acompanha uma família apresentar um sintoma, E essas que relações incrível. também, que influenciam na nossa É. saúde. Eu acho que de Nossa, eu uma não. maneira muito delicada, né? Nós não somos psicólogos. Eu acho que não é o nosso papel. Exato. Mas de uma maneira muito delicada e às vezes nessa escuta mais terapêutica, a gente vai dar algumas orientações sem querer interferir em nada que não seja da nossa área, mas de uma forma que faça a pessoa refletir ou procurar uma ajuda, porque a gente sabe que isso está incomodando, que isso está atrapalhando o bem-estar dela psicoemocional. Então, eu acho que a gente pode ampliar esse conceito de saúde e cuidado. Sim. E só um ponto, só antes de passar para você, a IA, o que ela pode fazer? Como ela não tira o papel, você falou algo muito importante, que agora nós devemos ser cada vez mais protagonistas da nossa saúde. E, por exemplo, a IA vai ajudar muito nisso. Eu fui no médico semana passada e ela falou: você tem um exame quando você fez a cirurgia 15 anos atrás? Não, não tenho, querido. Né? Então, daqui a um tempo, agora a gente vai ter o exame numa única plataforma, tudo facilita, você consegue guardar tudo. Antes você tinha que guardar um monte de papel e tal. Então, Já assim, tenho 5 anos de exame, tudo guardadinho. olha só o Exato, é lindo protagonismo. isso. A A gente tecnologia tem vai que te ajudar usar. nisso. E a gente tem que usar para Exato, nos apoiar, né? exatamente. É sensacional. Nossa, Né? aquele bando de papel guardado. Nossa, pelo amor de E Deus. É fora o meio outra. ambiente, né? Exatamente. Agora É, tudo o no universo seu. agradece. É. Exatamente, concordo. Ô, Pri, e o que te emociona mais, assim, dentro do consultório, né? Quando você fala, nossa, ganhei o meu dia, né? Porque, como você falou, eu adoro conexão, adoro trabalhar com pessoas. Tem alguns dias que você ouve, tipo, você me ajudou,
E não foi nem intencional, às vezes você falou algo que aquela pessoa precisava ouvir. Isso mexe tanto comigo, né? Me faz ter certeza do meu propósito de trabalhar com pessoas, de desenvolver pessoas. E você no consultório? Acho que igual, né? O primeiro ponto é quando a gente percebe essa virada de chave, né? Quando a pessoa fala, nossa, essa conversa fez com que ela movimentasse a vida dela, que ela voltasse a olhar, a se colocar como centro, a se colocar como prioridade. Mas eu acho que o ponto que mais me emociona é a confiança que o paciente tem, às vezes, contar num momento de vulnerabilidade, é, às vezes coisas que eles nunca contaram para ninguém, né? Dentro da nossa humanidade, da nossa vulnerabilidade, trazer pontos relacionados à nossa saúde psicoemocional. Eu preciso confiar muito naquela pessoa para eu poder falar isso, verbalizar algo que me incomoda. Então, quando eu estou nessa conexão, numa consulta, ele me traz isso, que eu sei que é algo que deixa ainda mais vulnerável dentro daquele momento. Eu me sinto, assim, muito feliz de poder participar desse apoio, dessa jornada e dessa confiança que ele deposita para poder contar isso, né? Então, eu realmente acho que isso faz o meu dia, me emociona, poder ter essa troca e ser um objeto de confiança dessas pessoas. Muito bom, muito bom. Bom, Pri, o que mais você quer realizar nessa sua jornada? O que mais você tem para realizar? Ah, Doutora Priscila. deixa eu pensar quantas pessoas eu vou chamar para o meu podcast. Você tem Brincadeira. planos para você? Olha, eu sou uma grande sonhadora, sou bem intensa Ah, também. legal. Eu amo aprender coisas novas. Por exemplo, minhas filhas vão ter uma prova, eu quero estudar, eu peço, posso estudar com vocês? Porque eu quero Você tem relembrar. Tenho duas duas meninas, uma meninas, de legal. 15 e uma de 11. Então eu falo, deixa a mamãe estudar junto. Porque, na verdade, eu vou revisitar aquele assunto. Hoje eu tenho uma outra maturidade, eu vou entender aquele assunto de uma forma diferente. Então, eu sou muito apaixonada por esse conhecimento, por aprender, por desafio. E eu acho que hoje, dentro desse mundo da mulher 40 a mais, a gente ainda tem tantos gaps. Ponto de vista de conhecimento de uma parte da população que muitas vezes não tem uma acessibilidade a um médico de qualidade para falar sobre a sua saúde, acessibilidade a tratamentos, porque muitas vezes é um tratamento que é caro para uma parcela da população. Então, eu acho que hoje, nesses últimos anos, eu tenho, né, inclusive, né, me unido, me aliado com pessoas que trabalham muito sobre menopausa no SUS, sobre Legal. acessibilidade, sobre conhecimento, já que, né, eu falo tanto de menopausa que a gente possa ampliar esse acesso. Então, acho que hoje, dentro dos meus sonhos de curto prazo, não de longo prazo, de curto prazo, é trabalhar, né, com essa questão da informação e do acesso para essas mulheres nessa idade. Dizem que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Enquanto quanto mais a gente aprende, seja ou ter mais dinheiro, ou mais informação, mais aprendizado, ou mais poder de alguma forma, a gente precisa dar É. para a energia circular, porque você precisa ajudar. A gente não pode deixar que se crie uma. Porque a Você própria. aprende e fica só para você. Tem É, pessoas que têm medo, né, de compartilhar o não, conhecimento. gente. A gente E quer o quê? essas pessoas não crescem normalmente. Ou É, é, estão sempre com medo de, tipo, pegarem o seu lugar. uma vez acho que eu estava dando uma entrevista e quando eu falei da questão da acessibilidade no SUS, acho que a pessoa me questionou, o que que você ganha com isso? Você vai perder paciente? Eu falei, eu não vou perder paciente. O meu paciente, É diferente. ele vai continuar indo no meu É, consultório, porque ele tem acesso é. a essa medicina. A questão é que eu estou cercada de mulheres na minha vida. A mulher que trabalha no meu consultório, na recepção, a mulher que trabalha na minha casa, uma amiga que muitas vezes não tem acesso a esse tratamento ou a esse médico. E essas mulheres, elas se envolvem na minha vida. Então, ou seja, quando a gente dá essa acessibilidade para que as mulheres possam se manter profissionalmente ativas, dormindo bem, conseguindo executar o seu trabalho, a sociedade ganha ponto. Ah, Então, falar sobre menopausa no SUS, maravilha. eu acho que é um dever de todas as mulheres. Por Muito bom. quê? Porque é uma mulher que está no momento economicamente ativo. E muitas vezes, para muitas mulheres, a intensidade dos sintomas atrapalha a sua carreira profissional, atrapalha os seus relacionamentos com o seu marido, com os seus filhos. Ou seja, eu acho que é algo que a gente tem que falar mais para que a gente possa ter médicos de qualidade que saibam tratar a menopausa e que essas mulheres tenham acesso ao tratamento. Muito bom. Muito bom. E falando para quem assiste a gente. A Pri, a doutora Ana Priscila, é uma médica endocrinologista muito conhecida
e que pode sim contribuir com o SUS, ou seja, com qual área, qual ONG você quiser, mas todos nós temos um talento. Né? A gente tem. O que que você conhece, o que que você é bom, que você pode doar o seu tempo, não é só dinheiro, doar o seu tempo, principalmente para as mulheres, né? Porque a gente fala muito de sororidade, de apoio, mas como de fato você pode gastar o seu tempo um pouco, não é nem gastar, investir o seu tempo para apoiar outras pessoas sem esperar nada em troca. Acho que quando a gente traz pessoas como você aqui, a gente quer fazer um pouco disso, para que essas informações fiquem cada vez mais acessíveis às pessoas que talvez não tenham, de alguma forma, esse acesso. Lógico que quem vai assistir podcast tem que ter internet, etc., mas a gente Mas sabe que, né, tem todo muita mundo tem um celular hoje, né? exatamente, tem como a gente quer que chegue a mais mulheres, entendeu? Exatamente. E isso é bem importante, falar sobre isso também. Isso é legal. Pri, você quer deixar algum recado para as pessoas que estão aqui? Primeiro, além disso, eu quero te agradecer. Para mim foi um aprendizado. Você é leve, né? Muito é. E essa leveza me inspirou. Eu fiquei aqui pensando, meu Deus, eu preciso aprender a falar dessa forma mais calma, porque eu sou muito intensa. E aí eu me inspirei, assim, de verdade, que durante o podcast vendo a sua forma leve de falar sobre coisas tão prazerosas para você, né? Da paixão, você transmite essa paixão. Então, parabéns, você me inspirou. Obrigada. E tenho certeza que vai inspirar muita gente que está nos assistindo. E aí, o que você quer deixar algum recado? Deixe suas redes sociais, Acho para que que as pessoas te encontrem, né? claro, assim, deixar um recado é importante deixar, você falou que não, não esquece, né? Mas você vai deixar seu Instagram, tudo, senão a gente vai colocar aqui embaixo. Vamos. Mas qual mensagem você deixaria? Essa é importante, apesar que você falou de várias formas, mas para quem está começando a cuidar do zero da própria saúde, que mensagem você deixaria? Eu acho que essa é uma boa mensagem final antes dos, né? Tenha os seus momentos de descanso. Comece com pequenas metas, que a gente consiga fazer mudanças que sejam constantes. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, quer mudar a alimentação, exercício, e às vezes a gente não consegue manter. Então, comece com pequenas propostas, mantenha essa constância dessas mudanças, saiba mais sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, participe, seja o protagonista dessa história e não minimize. Eu acho que o grande ponto que eu escuto das mulheres 40, 50 a mais é que muitas vezes a gente acha que faz parte do envelhecimento. Eu esqueci, eu não dormi bem, eu me senti cansada, faz parte da correria. Não. Acho que a gente está no momento que a gente quer qualidade de vida e a gente tem direito a isso. Então, se você está percebendo que o seu corpo está mudando, não minimize, não jogue a culpa nas atividades, embora a gente tenha que redividir as atividades e colocar as nossas prioridades nessa fase. Procure um acesso com um médico, converse com ele, reestruture, reorganize o seu tempo. Mas o fato é que, às vezes, a gente olha lá na frente e fala, cheguei aqui. Às vezes eu pego pacientes com 65 anos, 70, ela fala, não me reconheço, doutor, eu nem sei como, nessa trajetória eu cheguei nesse ponto em que eu perdi conexões com amigas, não faço mais exercício, ganhei peso, estou diabética. Então o momento é agora, independente de onde você esteja. Comece pequeno, mas não deixe de se olhar e não valorizar essas mudanças para que a gente possa manter o nosso corpo com cuidado nesse envelhecimento mais saudável. Excelente, excelente Não mensagem. pare no meio do caminho, né? Porque é o que você falou, às vezes você bota uma meta assim, eu vou malhar 7 dias na semana, 1 hora e tal. Começa com 30 minutos. 4 vezes por Sem semana, comparações, né? né? Sem comparações. Porque cada um tem as suas circunstâncias, seu momento, tempo de cada um é diferente, né? E não minimize, porque às vezes o médico vai minimizar. Ele vai falar, isso é normal da menopausa, isso é normal do envelhecimento. Não, não é normal, isso atrapalha a minha saúde, minha qualidade de vida. E eu quero esse cuidado e eu quero agora. E faz o quê? Procura outro quando achar um médico assim, né? Que Eu não, acho que que é minimize. isso, né? É procurar outro. Não se acomodar, né? Ou ter esse jogo também. Né? Falar, não, doutor, eu tô percebendo que insistir. isso tá me atrapalhando, me ajuda. Eu tô pedindo a sua ajuda. Bom, Né? Porque às vezes tem pessoas que não conseguem procurar outro. Eu tô no médico ali do posto, do SUS, eu não consigo. É ali que é meu verdade. lugar de referência. Quando eu tenho um plano de saúde, quando eu tenho acessibilidade a um médico particular, eu tenho essa possibilidade. Mas às vezes algumas mulheres não têm. Então a verdade é, faz ele ser seu parceiro. Fala, doutor, isso está me atrapalhando mesmo, me ajuda. Eu tô precisando dessa ajuda. A gente é humano. Vamos atingir a humanidade daquele médico para ele ser aí um colaborador nessa sua trajetória na saúde. E como é que a gente te acha nas redes sociais? Ah, Eu já sei, mas se os dois.
Meninas, o meu Instagram é DRA de doutora, underline, Ana Priscila Soja, Sogggia. Acho que tem poucas Anas Priscilas. Na hora que vocês olharem, colocarem lá, vão Nossa, encontrar. se Serão você, muito bem-vindas. se você está com sintomas de menopausa, algo, precisa emagrecer, está com algum sintoma que acha que o endocrinologista pode te ajudar, né? Então a gente já deu todas as orientações aqui. Agora é com você, procurar a doutora Pri, tá? Ou procurar conhecimento. Ou procurar Serão muito conhecimento, bem-vindas lá qualquer para médico que se esteja mais munirem de próximo. informação. Legal, muito bom. E aí, Foi vamos. muito bom. É. Obrigada. Obrigada pelo convite, muito sucesso para vocês. Obrigada, Pra nós. Pri. Que tenha um ano 2026 assim, maravilhoso, que você toque muitas vidas Verdade. nesse novo ano que a gente está começando. E vocês também, toquem muitas vidas. Obrigada, Pri. E não deixe de curtir esse episódio, é muito importante para a gente. Compartilhe com muitas mulheres que precisam ouvir essa mensagem. E como a gente sempre fala, 2026 é o ano de ligar o flow, né? Isso aí. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. E aí, Lucão, deu quanto tempo? Deu quase infinito.